tarde, boa noite, galera. Uou! Vamos ver agora o nosso capítulo. A Inglaterra reconheceu a independência do Brasil sob duas condições, né? Primeiro, renovar por mais 15 anos o Tratado de 1810, né, que fixava em 15% para os ingleses a taxa de alfândega, né, para os produtos ingleses entrarem no Brasil, e também que em 3 anos se extinguisse o comércio de negros escravizados no Brasil, o tráfico negreiro, coisa que a gente viu que vai demorar mais umas 3 décadas, pois é. Só no governo do Dom Pedro II, filho do Dom Pedro I, é que o tráfico vai se tornar ilegal e que de fato vai deixar de existir. Com isso, os ingleses se fortaleceram. Portugal aceitou reconhecer a independência do Brasil desde que fossem ressarcidos pela perda de uma fonte de riqueza sua. Porque legalmente o Brasil pertencia a Portugal. Então, se o Brasil se tornava independente, Portugal estava sendo lesado no seu direito. Então o Brasil teve que pagar 2 milhões de libras em ouro, uma quantidade enorme na época, para se tornar independente. O Brasil tem esse dinheiro? Lógico que não. Então o Brasil pegou emprestado. Então vamos recapitular. Dom João VI, quando foi embora do Brasil, limpou os cofres do Banco do Brasil. O Banco do Brasil ficou sem nada. Depois, quando o Brasil se tornou independente, teve que pagar 2 milhões de libras para os ingleses para se tornar independente. Resultado, o Brasil estava numa aguda crise econômica. Bom, na parte da Constituição, já que o Dom Pedro se pretendia um monarca liberal, com Constituição, blá blá blá, o texto da Constituição foi elaborado pelo irmão de José Bonifácio, Antônio Carlos de Andrade e Silva. Era uma Constituição liberal burguesa, o imperador tinha limites, os senadores seriam indicados mais com consenso entre as províncias, Era liberal burguês, ou seja, para você participar das eleições como eleitor ou como candidato você teria que ser rico, e os estrangeiros não poderiam participar dos cargos de senador, de deputado, ou seja, se visava uma diminuição da influência dos portugueses no poder. Por quê? O Dom Pedro, para ficar no poder, ele se uniu aos brasileiros. Então Dom Pedro ele foi português para tornar o país independente. Foi brasileiro para tornar o país independente. Mas na hora de governar, ele deu uma banana para os brasileiros e ficou do lado dos portugueses. Voltando. Então, para tomar o poder, para se coroar imperador do Brasil, ele ficou aliado dos brasileiros. Para governar o Brasil, ele ficou do lado dos portugueses. Ele não aceitou a Constituição que estava sendo feita, foi super autoritário, mandou fechar o Congresso. Essa moda de governante fechar o Congresso aí, infelizmente, é antiga e ilegal. E aí, ele mesmo, junto com os seus amigos portugueses, fez uma Constituição e outorgou. Uma Constituição que é legal, estabelecida por parlamentares eleitos através do voto democrático, ela é promulgada, porque ela é resultado de uma série de consensos. As pessoas elegeram seus representantes, os seus representantes discutiram as leis e as leis foram votadas. Então ela é promulgada, como a nossa atual Constituição de 1988. Uma Constituição outorgada é aquela que é imposta. O Dom Pedro I impôs uma Constituição aos brasileiros. Ele se fechou com seus amigos portugueses, mas ele dizia que era uma Constituição liberal, olha só, porque ela tinha o poder executivo, exercido pelo imperador, que punha as leis em execução, ela tinha um poder legislativo, que era a Câmara dos Deputados e Senadores, votando as leis para serem aprovadas pelo Poder Executivo, o Poder Judiciário, que era encarregado do cumprimento das leis, era formado pelos juízes, pelos magistrados, só que tinha o quarto poder. Aí que o problema começa. O quarto poder era totalmente absolutista. Por quê? Porque com o quarto poder,
o monarca poderia interferir em qualquer um dos três poderes. Teoricamente, o quarto poder era para ser uma garantia de que a Constituição ia funcionar. Na prática, foi uma garantia que Dom Pedro ia continuar governando sozinho. E aí, a coisa foi só piorando, né? Só 2% da época da população brasileira votava, porque tinha que ser homem, acima dos 25 anos e rico, né? Livre, obviamente, né? Então, não poderia ser mulher, já excluía um montão. Não poderia ser pobre, excluiria praticamente o país inteiro, já que a maioria do país era formado por negros escravizados, né? E maior de 25 você excluía todo mundo que não tinha chegado aos 25. E detalhe, as pessoas viviam pouco na época, então você chegar aos 25 anos ainda era um grande feito. Bom, resultado, né? A religião continuava oficial católica romana com essa Constituição, mas se as pessoas tivessem discrição, né, se elas fossem discretas, elas poderiam praticar outras religiões, só que não poderia ter templo com formato de templo e nem usar roupas típicas da rua, né? Imagina aqueles judeus que andam de barbão e chapelão, que você olha e fala, aquele cara é judeu. Não poderia, tá? Bom, o Dom Pedro, ele foi muito autoritário no Nordeste, né? A capitania de Pernambuco, a província de Pernambuco, tinha muitos intelectuais com ideias iluministas, fundaram a Confederação do Equador, juntando ali o Ceará, o Rio Grande do Norte, a Paraíba, o Pernambuco e Alagoas, e desejaram formar uma república nordestina. Por quê? Porque o Dom Pedro era autoritário, o Nordeste tinha sido completamente esquecido desde o tempo lá do Dom João VI, né? E resultado, Dom Pedro foi super autoritário, usou de extrema violência na repressão e para acabar de vez com a rebelião, ele mandou fuzilar o Frei Caneca, né? Já ouviram falar desse nome? O Frei Caneca, que era um religioso que quando criança vendia canecas na rua e era muito querido pelo povo porque ele era um padre da Igreja Católica Popular, né? Aquela que está ao lado das pessoas do povo. Então, o Frei Caneca, para vocês terem uma ideia do prestígio dele, ele foi condenado à forca, mas ninguém ousou enforcá-lo. Então, ele foi fuzilado para quê? Porque ninguém saberia de quem foi a bala que o matou, né? Ele era muito querido. E aí a popularidade do Dom Pedro despencou. Ele também, além de autoritário, ele foi incompetente na administração da Guerra da Cisplatina, né? A Guerra da Cisplatina para nós, a Guerra da Cisplatina, lá no Uruguai, é a sua independência. Por quê? Porque o Uruguai era parte do Brasil. Quando os espanhóis abriram as fronteiras para o Napoleão atacar Portugal, os portugueses vieram para cá, né, a vinda da família real para o Brasil, e aí eles atacaram, né, os portugueses atacaram a mano do Dom João VI o território, né, do atual Uruguai, e o Dom Pedro I perdeu a província cisplatina, que era o atual Uruguai. Então o país deixou de ser a província cisplatina e passou a se chamar República Oriental do Uruguai, né? Que é até hoje oriental. Por quê? Por causa do lado do rio. A Argentina era o lado ocidental do Rio da Prata. O Uruguai, o lado oriental do Rio da Prata. Rio da Prata é o mais largo do mundo. Eu atravessei o Rio da Prata de Buenos Aires até a colônia del Sacramento, uma cidade que nasceu portuguesa, virou espanhola, voltou a ser portuguesa e hoje é uruguaia. Atravessei de barco, são 100 quilômetros de rio. A gente olha assim, parece o mar, mas não é, é um rio, é água doce. Enfim, por isso que é a República Oriental do Uruguai. E aí o que vai acontecer? O Dom Pedro ficou tão desprestigiado que uma vez ele foi visitar uma cidade, tocaram a marcha fúnebre, né? Ao invés de tocar os sinos que era o hábito de quando uma autoridade chegava nas cidades, né? Uma autoridade importante chegava nas cidades, a igreja principal tocava o sino. O Dom Pedro chegou lá e tocaram a marcha fúnebre. E aí o Dom Pedro, desgastado pela execução do Frei Caneca e a repressão brutal na Confederação do Equador, filme queimadíssimo com a incompetência na Guerra da Cisplatina. O Estado brasileiro gastava muito mais do que arrecadava. As pessoas não tinham direitos. Resultado,
veio o prego do caixão. O que era isso? A Guerra Sucessória Portuguesa. Por quê? O Dom Pedro tinha 2 filhos. Pedro de Alcântara, que veio a ser o nosso Dom Pedro II, e a Dona Maria da Glória, que veio a ser Maria II lá em Portugal. O que aconteceu? Vamos ver. O Dom Pedro queria garantir um trono para cada filho, já que ele era, né, o herdeiro do trono português. Como eu falei lá no começo, o Dom João VI não deserdou o Dom Pedro. Só que ele não iria para lá, ele ia ficar no Brasil e mandou a sua filha Maria da Glória, que tinha apenas 12 anos, para se casar com seu irmão Dom Miguel. Aí o Dom Miguel governaria como príncipe consorte. Consorte é o rei, é o casado, né? Casado com a rainha. Né? Então, a Dona Maria da Glória foi lá. Lógico que não casou com 12 anos, porque ela era uma criança, né? Ela ia casar com seu tio após os 18, mas o casamento já estava, os contratos todos assinados. Só que o Dom Miguel não queria saber de esperar Maria da Glória ser adulta, nem nada disso. Ele foi, tomou o poder e se coroou rei de Portugal. E aí o que aconteceu? O Dom Pedro, que já estava super queimado aqui, mandou tudo às favas, abdicou do trono em favor do seu filho Pedro de Alcântara, né? Eles tinham o mesmo nome. Os 2 primeiros, depois é um monte de outro nome diferente. Eles têm cerca de 15 nomes cada um. São enormes os nomes deles. E, enfim, o Dom Pedro I largou tudo no Brasil, combateu o Dom Miguel, venceu e se coroou em Portugal como Dom Pedro IV. Eu vi algumas obras em homenagem a ele, algumas estátuas dele lá quando eu estive em Portugal. Em Portugal ele tem uma aparência diferente da que tinha no Brasil. Lá em Portugal ele tem uma barba bem comprida e foi sepultado lá, né? E quem governou foi a sua filha, Dona Maria II, conhecida como Maria do Brasil ou Dona Maria a Brasileira. Beleza? Continuando aqui, né? Então, o seu filho tinha só 5 anos de idade quando o Dom Pedro morreu em Portugal. Ele não poderia, óbvio, governar com 5 anos de idade. Então, o país seria governado por regências, né? Aqueles que governam enquanto o rei não pode, até o Dom Pedro atingisse a idade de 18 anos e fosse coroado Dom Pedro II. Beleza, galera? Respondam ao questionário. São só 5 perguntinhas, está lá no formulário. Uou!